sou Fernando Costa e eu trouxe aqui alguns convidados para a gente conversar sobre missão e juventude. E a gente está aproveitando que está no encontro aqui de Lausanne, Brasil, em Brasília. E a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouco com a Aline, que é da Steiger Brasil, com o Marcelo Galberto, da Mocidade para Cristo, e com o Felipe, que é da Jocum. A gente quer trocar algumas ideias e pensar, né, como que o movimento Lausanne pode dar um suporte, uma plataforma, promover um espaço em que mais vocacionados, né, mais jovens também sejam apoiados, orientados em como servir melhor a missão. Então, a gente está com 3 pessoas aqui de 3 organizações muito respeitadas e a gente vai bater um papo sobre isso. Tá bom? Aline, pode começar. A gente queria ouvir um pouquinho a tua história. Como é que você chegou, né, nesse lugar de missionária, né? Legal. Bom, boa tarde para todo mundo. Bom dia ainda, né? Eu cheguei na Steiger faz cerca de 12 anos que eu tenho servido com a missão Steiger. Eu digo que eu tenho servido ao reino por meio da missão Steiger, né? Porque a missão é de Deus e então é essa missão que eu tenho servido, a missão de Deus. E para mim foi muito interessante conhecer a Steiger, porque a Steiger ela tem como foco a cultura jovem global, né? Que é o que a gente diz. E o que a Steiger compreende como cultura jovem global? São jovens entre 15 e 29 anos que não entrariam numa igreja. Eles não veem na religião, principalmente em religião institucionalizada como o cristianismo, algo relevante e importante para a vida deles. Então, não vão, eles não virão. E se eles não virão, como que a gente vai alcançá-los? Então, a gente tem feito esse trabalho por meio de diversas atividades culturais, né? Então, a gente se relaciona com a cultura fazendo evangelismo de rua e ações de alcance de rua. A gente tem algumas ações que a gente faz que são eventos, festivais artísticos, onde a gente tem um coletivo de artistas cristãos e não cristãos, porque a ideia é que a gente possa ter um público não cristão participando. Esses eventos não é feito para a igreja, esses eventos são feitos para fora da igreja. Então a nossa ideia é alcançar sempre esse público não cristão, para que a gente rompa, né, com esse estereótipo que o pessoal tem muito ruim às vezes, principalmente as novas gerações, sobre nós cristãos, né? Então a gente tem dado a oportunidade de ser ouvinte, de caminhar com essa galera e de expressar a nossa arte. Então a gente tem muito artista no Steiger, mas nem todo mundo é artista. Eu não sou artista, eu sou produtora. Então, para mim, eu sou a pessoa que trabalha no backstage para que as coisas aconteçam. E eu acho que essa pluralidade de talentos que a missão permite é muito incrível. E a gente chega na Steiger, eu e minha esposa, 12 anos atrás, exatamente por conta da arte. Ele é cineasta, eu sou produtora, na época eu era produtora de cinema, de audiovisual, e a gente entendeu que, que legal, eu não preciso abandonar quem eu sou, a minha atividade, o que eu faço, para servir ao reino. Faz total sentido isso dentro do reino. E eu posso ser sal e luz e lá. Foi quando virou essa chave, né? De que eu não sou crente só de domingo, né? A minha vida não aponta para Cristo só quando eu estou dentro da igreja ou quando eu estou numa ação de evangelismo. Mas é tudo, o tempo todo, para Ele, por Ele, né? Então, a gente foi entendendo essas nuances da vida cristã, assim. E eu tô desde então aí nessa loucura. E aí é como uma fronteira, né? Todo mundo que trabalha na fronteira tem que lidar com 2 agendas, assim. Então, nem sempre é compreendido pelos 2 lados da fronteira, né? Então, essa fronteira social, juventude, né? Globalizada, urbana, né? Urbanizada ali. É uma linguagem que, se a gente pensar muito bem, por exemplo, os seminários teológicos, os cursos nas igrejas, praticamente não consegue formar ou preparar líderes que tratem com isso, né? Missionários, né? A linguagem é diferente. Então, acho que trabalhar na fronteira precisa entender essa linguagem e, acima de tudo, precisa estar bem fincado, né? O Alistair McGrath tem um livro que fala sobre apologética cristã no século XXI. Uhum. Então, ele diz assim, é dialogal, é uma ponte. E uma ponte você firma bem dos 2 lados, senão não é uma ponte. Né? E, então, eu acho interessante, muito legal teu envolvimento, né? E o Valdir Sternagel citou
também aqui no Encontro Lausanne Brasil, que Deus tem um cardápio vocacional para a gente. Isso é muito legal, porque as igrejas estão cheias de pessoas com diversas vocações, e às vezes, para que elas sejam encorajadas a serem missionárias ou vivam na vida pensando e fazendo a missão, às vezes elas têm que abrir mão daquilo que é o que elas fazem de melhor, né? E como é que na MPC, Marcelo, como é que vocês promovem isso, né? Eu sei que vocês têm muitos trabalhos da escola de vida, tem uma série de outras coisas, mas como é que alguém chega lá e diz assim, eu quero participar da MPC, como é que eu posso fazer, o que eu faço, né? Tá. Alegria estar aqui, né? Prazer enorme estar aqui com esses irmãos valentes de Jesus, né? Na área jovem. Eu estou militando nessa área há 51 anos. Eu comecei com 16, estou com 67 e amanheço todo dia feliz porque sei que estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então fica uma palavra de incentivo aí para vocês. Amém. Aí, ó. Vamos embora, vamos para frente. 51 anos já, vamos embora. Que o Senhor me dê graça para continuar e é isso que eu quero fazer todos os dias da minha vida. Mas então, eu queria só retomar um ponto aqui, rapidinho, porque existe um problema seríssimo, né? Quando se fala sobre evangelização jovem, trabalho com jovem e tal, que é a relação do método e da mensagem. Esse negócio aí é onde é que está o nó, certo? Porque não existe método santo, existe mensagem santa. Só que a igreja, ela desenvolveu ao longo dos tempos a sua metodologia santa, né? E aí, quando você entrega o evangelho e o jovem e o adolescente não gosta do invólucro, ele joga fora tudo, né? Então nós temos que ver o seguinte, como é que nós vamos apresentar? Essa é a grande pergunta, cara, que nós temos que pensar todo dia. Como nós vamos apresentar esse evangelho que não muda, que ele é imutável a uma geração em aceleradíssima mudança, né? Porque Paulo disse, eu fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para que através de todos os modos consegui salvar alguns, né? Então, mesmo fazendo de tudo, é para alguns. Nós temos que repensar isso, né? Nós temos que pensar todos os dias que o que não muda é o evangelho. Não muda porque também a necessidade do homem não muda. O da década de 40, o jovem da década de 50, qualquer geração, Z, Y, qualquer um, é a mesma necessidade. Só que nós temos que repensar a metodologia, né? E agora entrando na sua pergunta, a MPC, ela tem uma base robusta no trabalho voluntário, certo? A gente crê que o trabalho voluntário, quer dizer, na verdade essa palavra voluntário até não me agrada muito, mas são aqueles chamados, entendeu? Que dispõem de algum tempo, né? Algum tempo, além de ser bênção lá no seu dia a dia, ele dispõe de algum tempo para algumas ações também dentro da organização. Por exemplo, vamos sair da teoria para a prática, né? Hoje nós temos um forte trabalho de capelania escolar, tá? Capelania escolar, a pessoa pode ser um profissional e ela tem assim, eu tenho uma tarde por semana. Eu vou fazer um curso, vou ser um capelão e vou me dedicar a fazer capelania durante uma tarde, 2 tardes, uma manhã, né? E temos também aqueles que são tempo integral, aqueles que dedicam, especialmente, nós temos um grupo que nós temos que acordar para eles, gente, mão de obra barata, está cheio de pressão alta e precisando de sair do sofá, que são os aposentados. Sério, os aposentados têm uma experiência de vida enorme, sim, sabe? E eles podem muito bem trabalhar como, ainda dentro do exemplo, né, dentro da capelania escolar, né? Não queremos que ninguém vá também para as escolas que estão com as portas abertas sem o devido preparo, para não acontecer o que aconteceu nos hospitais, né? As portas se fecharam porque muita gente despreparada foi fazer capelania em hospital e dar balinha para diabético e não pode, né? Então a gente quer pessoas preparadas para trabalhar nas escolas. Estou dando um exemplo, né? Que pode ser uma pessoa aposentada, que não necessariamente não precisa ser um obreiro de tempo integral,
Até essa terminologia também a gente tem que repensar, porque todo mundo é obreiro de tempo integral, né? Se a gente for pensar na missão integral e tal, mas esses termos vocês estão entendendo, né? Sim. Vamos para frente. Então, nós temos uma forte base de voluntários e temos aqueles que dedicam todo o tempo na missão, né? Porque também a gente já entendeu que a tarefa que está diante de nós não será cumprida apenas, tão somente com voluntários, com pessoas que podem dedicar né? Além, obviamente, gente, de ser bênção onde Deus te plantar, né? Em qualquer lugar a pessoa vai ser missionária, porque nós temos que trabalhar, é tanta coisa, já estou esticando, né? Estou esticando o elástico. O conceito de missionário é que está errado, porque missionário é todo aquele que tem uma missão, não é isso? Então, se você tem a Cristo, você tem uma missão, né? Seja você missionário pastor, missionário médico, missionário dentista, missionário dono de casa, missionário qualquer coisa, certo? Sim, então, total. O movimento Lausanne, Marcelo, tem apontado, né, já há muito tempo para isso, principalmente através do CEO Michael Waugh. Ele tem trabalhado o seguinte: a perspectiva dos 99% são os cristãos que não são remunerados, não são os missionários ou pastores tradicionais. E 1% é que tem sido responsável por completar a tarefa missionária. Então, na verdade, um dos focos do movimento Lausanne tem sido justamente para isso. Como chamar os 99% a fazerem parte ou se sentir parte. E essas pessoas estão na igreja, no mercado de trabalho. Elas estão na igreja, elas estão na rotina, né? No dia a dia, na vida, onde as coisas acontecem. Ou estão na igreja e estão aposentadas também. Exatamente. Está aposentado, né? Então, como que a gente integra esses 99% para a gente completar a tarefa missionária, né? Então, só tem uma forma. Aliás, tem várias formas, mas uma delas não considerando que 1% são os missionários exclusivos. Isso. E eles precisam encorajar os 99%, que são as pessoas que estão em diversas áreas. Então, nos preparativos para o encontro de Lausanne de 50 anos, no próximo ano, 2024, uma das coisas que tem sido pensado é nisso. Tem que ter pelo menos 40% de pessoas chamadas do mundo do trabalho, ou não missionários tradicionais, participantes, 40%. Pelo menos 40% mulheres. Ok, tá aqui. E pelo menos 40% de até certa idade, ou seja, jovens. E outros acima de 65. É uma matemática que tem sido feita que tem aberto possibilidade de uma escuta maior. Porque se a gente quer uma missão global, a gente precisa escutar todo mundo. E quem está fazendo em diversos lugares. Então, assim, esse ano aconteceram muitas consultas. Aqui na nossa região aconteceu no Uruguai uma consulta. E a ideia é saber como é que a missão está sendo feita, a grande comissão, como ela está sendo feita e por quem está sendo feita. Isso vai gerar um documento que vai, como os outros documentos, reorientar a igreja no mundo todo para isso, né? E aí o Felipe falou... demonstrou que tem interesse para ir para a Espanha, né? Felipe é missionário da Jocum. E eu queria ouvir, né, como é que você tem se preparado, ou como é que é essa relação de mudar de cultura, levar a mesma mensagem, mas com um método, uma linguagem diferente, né? É interessante, né, que eu acho que eu sou o mais jovem, assim, vamos dizer, vocacionado de tempo integral, apesar de eu também não gostar desse termo. Eu estou há praticamente 2 anos só em missões, né? Vamos dizer assim. E é interessante que eu cresci na mesma igreja, há anos na mesma igreja, e fui conhecendo pessoas de outras igrejas. E eu simplesmente fui conhecer Lausanne e o Pacto de Lausanne há 2 anos atrás, quando eu cheguei a Jocum. E aí a gente, 50 anos depois, estamos tendo que trazer à tona novamente que o evangelho tem que ser pregado a todos de forma integral. Como que parece que a gente patina no mesmo lugar, né? E como que surgiu isso? Como que a gente vai alcançar os jovens, né? E precisou Jesus ir lá me alcançar de uma forma prática e bem intencional, porque ninguém foi. Isso não é culpa, talvez, da igreja, e com certeza não é culpa de ninguém. Talvez seja uma má orientação, ou talvez o mau engajamento dos próprios jovens de querer comunicar a cultura aos seus jovens e talvez... Você foi alcançado ainda enquanto jovem?
Sim, eu cresci na igreja, mas eu me perdi, né? E eu tive uma conversão real a Jesus, eu já estava com 21 anos de idade. Então, Deus me dá um propósito, fala sobre missões ao meu coração. Durante uns 6, 7 anos a gente orando, eu e minha esposa. Ela está em casa hoje, a Amanda. A gente caminha juntos, como uma família em missões. A gente entendeu de ir para Jocum. Então, a gente foi para Jocum ano passado. Passamos a conhecer o Pacto de Lausanne e começamos a entender o que realmente era missões e a necessidade de falar sobre missões, né? E eu quero fazer um link sobre isso, que quem melhor para comunicar a essa geração, a gente falando de jovens, do que o próprio jovem. Ele não precisa ser treinado na forma de falar, ele não precisa ser treinado na estética. Quando eu falo estética, é o visual dele. Ele não precisa ser treinado no tipo de música, no tipo de fala e o que está, vamos dizer assim, na própria linguagem jovem, no hype, o que está em alta. Ele simplesmente precisa conhecer Jesus verdadeiramente, converter o seu coração e ele automaticamente está pronto a comunicar. É muito mais simples. Então eu vejo que, falando sobre geracionalidade, é algo que a gente tem falado sempre, é que eu acho que falta muito dessa geracionalidade mútua dos mais velhos, pegando na mão dos mais novos, treinando-os para que no futuro, assim como Jesus disse, assim como Pedro ia ser guiado, né, para lugares que ele não queria, também entender o momento de ser guiado pelos jovens. Legal. E aí a gente traz para missões de uma forma muito interessante, falando de tudo, de 3 formas, eu acredito. A gente fala de cultura na transculturalidade, que é a Espanha, onde a gente está indo, onde você tem que conhecer cultura, você tem que ser aculturado e nada melhor do que você estar no país para isso. Nós temos que falar sobre cultura urbana ou a cultura atual que dita N povos no nosso país, tem diferentes povos com culturas diferentes, com dialetos diferentes, formas de comunicar diferentes, músicas que eles escutam diferentes. E temos também que falar das missões em áreas de influência. Então a gente tem que, acredito que a gente tem que começar a trazer missões de uma forma um pouco mais específica, onde ele não precisa ir para a China, para a África, para falar de Jesus. Mas ele como médico, né? Eu acho isso muito interessante, porque tem um êxodo, né, da galera para as áreas urbanas, né? Hoje é difícil, a gente não existe um número grande de jovens vivendo em áreas rurais, né? A grande maioria está nos centros urbanos. Então, eu acredito que isso facilita muito esse novo paradigma de missão, de que legal, eu preciso ir para fora. Tem algumas pessoas que são chamadas para uma missão transcultural. Mas e se eu não sou? O que eu estou fazendo, né? Eu acho que falta, às vezes, virar essa chave da galera, de se ligar que, cara, é aonde eu estou, né? Então, é no meu trabalho, na faculdade, é na escola, é na minha rua, é no meu bairro, é no meu condomínio. É onde eu tenho me relacionado. Eu sou sal e luz nesse lugar. E ali eu sou um representante do reino, né? E isso que você falou da questão da linguagem, de como comunica, isso é muito relevante. Aline, hoje ainda é trabalhada a ideia de tribos ou não? Não, tribos não. Totalmente. E aí o que substitui o termo tribo? Na verdade, assim, hoje em dia não existe mais uma separação, né? Eu acho que essas novas gerações, eles têm valorizado muito essa questão da unidade. Então, eu posso ser uma pessoa que tem um estilo, curto uma coisa, e não tem problema nenhum eu me relacionar com você, que é de outro estilo, que gosta de outra coisa. Tanto que a gente olha para os festivais que acontecem hoje de música, então antigamente era tipo o dia do rock, então era só rock, ou então era o dia da música brasileira, e os públicos eram separados. Hoje você vê a expressão, diversas, né, expressões dentro do mesmo festival, todo mundo convivendo de maneira harmoniosa. Então hoje quando a gente fala sobre como o termo tribos, ele já está defasado, então é juventude mesmo, essa juventude global, porque nós estamos em outro momento, né? Acho que essa questão de tribo é muito ligada aos anos 90, quando ainda não havia internet, ainda não havia essa possibilidade dessa globalidade, assim, né? Desse globalismo e tal. Eu queria introduzir um assunto aqui que eu acho de extrema relevância, né? Quando a gente pensa em Lausanne e tal. Vamos pensar, nós estamos vivendo hoje nesse encontro aqui daquela primeira turma
que foi em 1974, nós vamos celebrar 50 anos ano que vem, certo? Sim. Pouquíssimos estão vivos. Um deles está aqui conosco, o pastor Abrão Soares, certo? E aí, se você observa o que está acontecendo no mundo todo, tá? Nas organizações, no mover de Deus que houve na década de 40, de 50, todas as organizações que foram mencionadas ali, Visão Mundial, Mocidade para Cristo, ABU, outras que poderiam ser citadas, a PEC, Palavra da Vida, etc. e tal. Faça uma análise também das igrejas e olha o que está acontecendo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A filha de uma amiga minha, a filha de um amigo meu, ela foi se candidatar a trabalhar num acampamento nos Estados Unidos. Isso é muito comum, né? Vai trabalhar lá no verão, junho, julho e agosto. E ela voltou, ela se inscreveu para um acampamento centenário, estava celebrando 100 anos. Chegou lá, foi recebida pelo diretor da equipe, falou, vamos fazer aqui um pequeno turismo aqui no acampamento. Tá vendo uma cruz aqui? Tá vendo um versículo escrito na capela? Tá vendo um púlpito? Tá vendo Isso não significa mais nada para nós. Nós não somos mais cristãos. Não somos mais cristãos. E ela ficou trabalhando lá. Eu falei, mas filha, você ficou fazendo o que lá? Você era conselheira. Eu falei, fiquei tomando conta de crianças para não machucar. Durante 3 meses não houve uma leitura bíblica, uma oração, absolutamente nada. E todos os dias, durante os 3 meses, teve o hasteamento da bandeira dos Estados Unidos e da bandeira do movimento LGBTQIA+. Todos os dias, num acampamento que foi construído, que foi planejado, sonhado para ser um acampamento cristão, que houve envolvimento, que houve... E aí, se você percebe o que está acontecendo nas organizações, nos movimentos, aquela primeira liderança, filho, foi. A segunda liderança, que, digamos, seria do Valdir, minha e tal, já está com 65 mais, entendeu? E aí, se você olhar as organizações, quantas delas, não vou citar nomes aqui, para não ser, mas organizações que caminhavam muito bem, que já tiraram, inclusive, o nome de cristão da associação, entendeu? Então, faz muito bem o movimento de Lausanne chamar os velhos. Sem dúvida. Uma coisa que Lausanne tem trabalhado... Sem dúvida. Assim, né, para explicar para o nosso público que está assistindo, às vezes conhecendo agora, Lausanne trabalha por regiões, são 12 regiões no mundo, com diretorias, né? As redes temáticas, elas são como interdisciplinares, né? Elas passam por todas as regiões pelos temas que elas abordam. Então, por exemplo, redes temáticas, comunicação e missão, povos não alcançados, evangelização de budistas, negócios em missão, saúde para todas as nações. Essas redes elas perpassam. Então, regiões, redes e trabalha na verticalidade intergeracional. Então, a cada 10 anos, o movimento capta novas lideranças, que são líderes jovens, até 35 anos, e aí pede que essas pessoas se comprometam por 10 anos seguintes. E aí foi criado o Geração de Líderes, com os mais velhos mentoreando os mais novos. O que Lausanne percebeu? Justamente isso que o Marcelo falou. Muita gente fazendo muita coisa, jovem, sem experiência histórica. E as maiorias, até os últimos 10 anos, a maioria das organizações missionárias elas eram lideradas por pessoas com mais de 60 anos. Porque teve um lapso aí, e aí as lideranças também não deixaram na mão dos novos, porque teve um lapso aí de fidelidade, de conceito, né? Um gap aí. E é o que acontece. Nas igrejas, inclusive, né? Então, não se trabalha mais essa perspectiva dentro de Lausanne de que os mais velhos falam para os mais novos, né? Mas trabalham com. Então, trabalha com. Então, isso que a gente está promovendo aqui no Brasil, isso é muito bonito, porque é o Daniel com 29 anos, né, trabalhando com o Valdir com 60 e pouco, outros já se converteram depois, outros conheceram há pouco tempo, há 2 anos, né? Mas a ideia é com. E isso faz parte da nossa época e isso é muito bom. E são muitos dos movimentos e organizações, assim, a gente poderia citar aqui, que começar, eu fico pensando,
O que faz uma organização que nasceu com um propósito, uma missão, uma visão, e chegar a dizer assim, nós não somos mais cristãos? Pequenas concessões, pequenos desvios. Naquilo que nós estávamos discutindo lá, do que é negociável e o que é inegociável. Exatamente. Né? Metodologia, gente, é negociável, estratégias, tudo. Mas o problema é que nós estamos chegando a um ponto de se negociar os princípios da palavra. Sem dúvida. Aí, a partir do momento que você... palatável para ser aceita. Né? Aí, a partir do momento que você dilui a mensagem... Acabou. Aí acabou. Né? E nós estamos vivendo um momento também, isso é importante, na minha visão, que acompanho isso há muitos anos, nós estamos criando um campo missionário muito difícil de ser alcançado, que se chama Igreja Evangélica. Para mim, um dos maiores campos missionários hoje é a Igreja Evangélica. Porque a quantidade de gente não convertida que tem dentro das igrejas. Cara. Porque como não se prega cruz, arrependimento, etc. e tal, criou-se uma geração, eu falo que é a geração do susto. Sabe por quê? É a geração do susto. Naquele dia muitos dirão, Senhor, em o teu nome fiz isso, fiz aquilo, ele fez mesmo. E ouvirão a duríssima palavra do Senhor. Já estou quase pregando aqui, né? E ouvirão a duríssima palavra do Senhor dizendo, não te conheço. Rapaz, já pensou uma pessoa que fez obras em nome de Jesus receber o susto que ela vai ter quando ela ouvir, não te conheço? Apartai-vos de mim, vocês que fazem e praticam iniquidade. Eu queria que a gente caminhasse, né, indo para um pouco mais para a conclusão, mas como é... Mas já o negócio? Passa rápido. Mas esse convida a gente para... O papo é tão bom que a gente podia ficar 3 horas aqui falando. Não, podia também. Mas não vai acabar agora, não. É que eu queria saber como é que a Jocum pode ajudar... Jocum é igreja, tá? Eu sei, Jocum é igreja. Mas Jocum como organização, como movimento, pode ajudar essa geração que está na igreja a despertar para isso e dizer assim, não, para aí, vocês estão dentro de um mundo em que vocês têm que acordar, porque senão vocês vão se perder do evangelho. Né? Então, como o Jocum tem servido à igreja nesse sentido. E depois, como Steiger, e depois... É interessante que nesses anos aí na igreja, né? Muitas vezes eu ouvia que, o jocumeiro, né? Que é o termo mais comum, né? O jocumeiro, ele é um nome feio pra caramba. Jocumeiro, que é porque vem do termo Hammer, né? De inglês lá e tudo. Que eles não queriam saber de igreja e tudo. Isso durante um bom tempo, né? Com o intuito de, às vezes, resolver problemas que a Jocum não tinha o poder de resolver. Acabou enviando pessoas que nunca foram vocacionados a estarem ali e às vezes estarem em áreas de influência. E isso foi gerando um ciclo de uma bola de neve que foi afastando a instituição Jocum das igrejas. Isso no contexto, estou falando do Brasil, que eu conheço. Mas eu tenho visto isso nos últimos 2 anos, um movimento totalmente diferente, onde os mais antigos, eu tive o privilégio de estar com o Jim, mais de uma vez. Isso, esse é o cara. Tudo que ele falar, você presta atenção. Que é o fundador do Jocum Brasil, né? O primeiro jocumeiro a vir para cá, enviado pelo próprio Loren. Isso. Eu ouvi anciões de Jocum Paraná, que estão há 30 anos no Jocum Paraná, fundaram o Jocum Paraná. E é incrível como os mais antigos e até novas lideranças insistem para que os novos jocumeiros, os missionários de Jocum, se envolvam com a igreja local. E por onde eu vou, eu tenho que falar, um dos meus papéis é mostrar para vocês que a Jocum, ela quer se envolver com a igreja local. Então, uma forma ela tem ferramentas, ela tem escola de férias, de missões de férias, ela tem escola online, é coisa rápida que você pode fazer durante a sua semana, online, você não precisa nem sair da sua casa. Mas eu acho que precisa haver também essa unidade de abrir mesmo o coração e falar, peraí, vamos nos unir. Porque, como a gente ouviu aqui do ancião na missão, 51 anos, é um privilégio a gente estar nessa mesa aqui, nossa. ouvindo histórias e sendo cheios e motivados a continuar na missão. Isso é maravilhoso. Toda vez que eu encontrava os anciões de Jocum, eu ficava assim, nossa, é isso, é sobre isso. Exatamente. E pensando nisso, entender que a gente foi chamado para unidade, não para uniformidade, fazendo aquele link da forma. Vamos começar a negociar não o que é fundamental, que é a palavra, que é o evangelho, que é imutável, e vamos começar a pensar que existem formas que são negociáveis. E começar a fazer essa união de Steiger, de Jocum
e entre outras instituições a gente pode citar aqui. É interessante que eu conheci a Aline há um tempo agora, a gente se encontrou em um evento. Sim. E é incrível como as conexões de Deus, né, vão se conectando na mesa e você vai vendo que é amigo de um, que é amigo seu. Então, Deus está se movimentando e creio que Deus está fazendo. Ele nunca parou. Sim, Ele está em movimento. E abriu o nosso coração, tanto para estar com os mais velhos e ouvir a experiência e ser cheio, né, e aprender da história, e também os mais velhos abrindo o coração para ouvir os mais jovens e falar, vamos caminhar juntos. E cada grupo, cada área tem sua liderança. E as próprias instituições religiosas cristãs entenderem que elas juntas têm formas e particularidades diferentes que caminham para revelar uma única unidade, que é o corpo de Cristo. Amém. Eu acho que essa é a forma. Legal. Muito bom. E a Steiger, como a Steiger serve? A Steiger, só um adendo, né? Que foi muito emocionante a manhã de hoje. Eu tirei uma foto, mandei pro meu esposo, mandei no grupo da Steiger e falei, galera, vocês têm noção do peso dessa foto aqui, ó? Olha esse time, cara! Tipo, eu fiquei muito emocionada É muito valioso ouvir a história. E vocês são parte da nossa história como missionários, como igreja. E sentar ali e poder ouvir assim. E a humildade, né? Tipo, legal. Nossa, eu fiquei muito comovida de verdade. Você sabe que eu vim das categorias de base do movimento estudantil, né? Eu passei pro movimento estudantil desde meus 15 anos. Então, escola, depois com a ABU. Então, ouvi o Marcelo, o Valdir, o Ricardo. Coração uma turma muito boa. Quentinho. Ver a Cileda dos livros que a gente foi edificado, né? O Abraão eu não conhecia pessoalmente, mas cada história ali se conecta, né? O que Lausanne tem trabalhado, né? A grande história. Cada um que é chamado integra a grande história de Deus, que Deus está contando através de cada um de nós. E por isso que as coisas têm que estar conectadas, porque a história não é desconexa, né? Então quem um dia separou organizações para-eclesiásticas de igreja deve ser esquecido, deve ser reconectado. Já foi. Quem desconectou pessoas com mais 60 dos jovens tem que reconectar, sabe? Então acho que é um desafio nosso aqui da nossa geração, que o Marcelo é da nossa geração, né? Ele continua pensando, continua servindo. Então a nossa geração é essa mistura de idades diferentes, vocações plurais, mas o mesmo sentido, mesma busca, né? E nesse sentido, por exemplo, a Steiger ela existe para servir a igreja. Ela existe para servir a igreja e ela existe para servir e em busca, né, dessa galera que está fora da igreja, que não entraria na igreja. Então, qual é o nosso maior desafio hoje como missão? Conscientizar a igreja de que esse jovem que está chegando, ele vem de um contexto completamente diferente do contexto de uma igreja. Então, a gente tem esse trabalho de alcance, a gente tem esse trabalho de discipulado, e a gente não acredita em cristão sem igreja. No Steiger, todo mundo que serve na Steiger tem que estar ligado a uma igreja e ele tem que prestar conta para alguém. Então, a gente, como missionário, eu tenho alguém que cuida da minha vida e essa pessoa faz relatórios semestrais a meu respeito para a nossa liderança internacional. Então, a gente tem que estar inserido nesse corpo. Então, a igreja é extremamente valiosa para nós. E o nosso desafio com relação à igreja é isso, é desafiar a galera a compreender o contexto do outro. Porque a gente está numa juventude que está extremamente secularizada, extremamente relativista. E eu tô falando isso do jovem cristão, tá? Eu tô falando do jovem que é dentro da igreja. Então, por quê? Porque a gente tá o tempo todo consumindo as mesmas coisas, a gente vê as mesmas séries, a gente tá no TikTok, a gente tá lá. Eu me coloco nisso, embora eu tenha 46 anos, né? Mas essa é uma realidade. Então, eles estão sendo bombardeados o tempo inteiro com informação. E, às vezes, não tem essa parada para sacar qual que é o crivo. Peraí, isso aqui não. Isso aqui não serve, porque isso aqui vai contra o que Jesus fala, isso aqui vai contra o que a palavra fala. Mas não, a galera tá muito suscetível a esse tipo de coisa. Então, o nosso desafio hoje, para mim, eu acho que como alguém que tem falado para fora e que tem tentado falar para dentro, compreenda a cultura. Compreenda os desafios que esse jovem tem enfrentado. E como a gente precisa criar um ambiente saudável dentro da igreja, de acolhimento, seja qual for o problema que ele está enfrentando, para que ele saiba que o discipulado leva tempo.
A conversão, a salvação é imediata. Jesus faz, pum, acabou. Mas esse processo de transformação da nossa vida, a gente vai viver isso até o último dia da nossa vida aqui. Às vezes vai ser e às vezes a gente é tão traumático, duro, a gente é tão rígido. Às vezes vai ser uma ruptura traumática da conversão, às vezes vai ser não traumática. Então, pessoas têm níveis diferentes. Nós temos que pensar num outro jovem também, num outro adolescente, que é uma terceira categoria. Ele não está dentro, ele não está fora, ele está no mundo virtual, que é, hoje, a população que vive em função dos games. Deixa eu rapidamente explicar isso. Eu estava numa reunião virtual e aí um obreiro nosso falou assim, virou uma tela e falou assim, olha isso aqui. Eu fiquei impactado. Eu falei, que é isso? Eu falei, tá vendo? Esse camarada que está jogando tem 100 mil assistindo. Eu falei, quê? 100 mil? Como assim? Não, mas tem esse aqui, tem 50 mil, esse aqui está com 30 mil, esse aqui, daqui a pouco ele entra, ele tem 500 mil. Eu falei, mas como que é isso? Ele falou, você não gosta de futebol? Eu gosto. Você não vai no campo para ver seu time jogar? Vou. Então, eles estão lá no estádio, né? No estádio, vendo o cara jogar. Eu falei, como é que nós, Mostarda para Cristo, não estamos 100% nesse negócio? A partir de hoje vai começar o ministério. Aí criamos um ministério, e hoje nós temos um ministério só com os games. Agora, veja bem, nós temos uma estratégia hoje de ter missionários que são players para alcançar essa galera. Rapaz, como é que você conversa uma igreja que você tem um missionário que tem que ficar 6 horas jogando? Nossa. Fiz um play para ganhar os players. Não, é muito engraçado. Muito. Excelente ponto. Fazendo só um adendo. É igual a gente estava vindo hoje de Uberlândia, né? Tava eu, o Matheus, Rezende, a Marcela e um jovem da igreja do Matheus. E aí o Matheus dormindo e a gente ouvindo o César, né? César MC, é um rapper que não canta gospel. Mas embora tenha músicas cristãs dele que apontam para Jesus, né? Apontam mais para Jesus do que muita música gospel. E aí você ouve um rapper, que é um estilo de música que muitas vezes foi marginalizado no Brasil. Sem dúvida. Que nem podia chegar na igreja, rap. Eu lembro da época do Tribal, quem é de Uberlândia, região, vai lembrar da Sal da Terra, galera da Manifesto, Ari, tinha o Tribal Generation lá na Sal da Terra. E era o dia do rap, né? E aí esse cara, em vez dele sair do rap para ir para a igreja, cantar rap gospel, ele traz Deus e uma boa base para falar de Deus, de evangelho, para dentro do rap. Como é que você explica para a igreja que tem um rapper que na batalha fora, de rima a gente faz falando de Deus? Essa é a história da Steiger. A gente faz uma estratégia muito legal, você vai gostar. A gente faz as ganks. As ganks é o seguinte... se você abrir lá agora, deve ter uns 1000 meninos jogando sem ninguém assistindo na live. Zero assistente. Porque eles querem um dia, certo? Então a gente pega um grupo de 30 pessoas e isso é a história do que aconteceu. Invade a rede dele, o jogo dele. Aí ele fala assim, mas como assim? Aí teve um menino de 11 anos que estava jogando. Falou, mãe, tem 4 pessoas me assistindo. Mãe, vem cá, tem 30. Ele começou a chorar. E aí você começa no chat, você começa a evangelizar. Depois a gente manda a Bíblia, E sempre, gente, sempre tem alguém orando por um menino desse que é viciado. Coisa boa. Uma mãe, teve um menino lá de uma cidadezinha do interior de Minas, o menino via dentro de um porão jogando. E a mãe orando, né? E o dia que ele recebeu a Bíblia... E a mãe era só glória, aleluia, louvado seja Deus, porque é um menino que nunca seria alcançado nem na rua e nem na igreja. Nem na igreja. Não. É um menino que vive assim... Num nicho bem específico, num né? nicho dentro de um... E hoje existe dezenas, centenas de milhares que vivem enfiados dentro de um quarto, de um porão, jogando 24, 48 horas, sem dormir, sem comer, mãe preocupada, um caos. E aí a gente invade os jogos dele, assim, como se ele... né? E começa a falar de Deus e vai jogando com ele e tal. Então hoje nós já temos alguns missionários. Cada geração tem seus desafios. Alguns missionários que são missionários que não vão alcançar nem na igreja nem no outro mundo. Porque estão lá isolados num quarto, virtual, sozinho, fechado, né? E aí o desafio pra gente, ele continua desde o começo do século, que é cada geração é responsável por alcançar a sua própria geração, levar essa geração. Então, você que me escuta aí, rapaz, fica atento aí. Então nós temos que cantar o mundo virtual, né? Então, eu queria deixar... Alguém vai estar escutando a gente, né?
Como é que a pessoa se envolve com a Jocum? Pode deixar os contatos e o teu contato? Você pode entrar lá no Instagram, né, galera aí, virtual, Jocum. Pode ser Jocum BR ou no site, lá tem todos os dados. Você pode procurar lá, você que está aí, você pode procurar lá o site, o Instagram. E lá tem o calendário de todas as escolas introdutórias da Jocum, que é a TED, ou escolas de férias e escolas online. E através disso você conhece um pouco mais de Jocum, um pouco mais sobre missões. E aí você vai ser chamado ali e nunca mais vai sair, tipo Caverna do Dragão. Você fica pra lá e depois que você virar Jocumeiro, todo mundo falando de Jesus. Coisa Mas boa. é isso, entra nas redes sociais da Jocum. Jovens Jovens com missão. E também, se você quiser lá conhecer, bater um papo também comigo, Instagram, FFTANNUS, FF Tanus. E é isso. Obrigado. Marcelo, contato com a Rapaz, MPC, eu quero convidar você que está me assistindo. Olha, não posso fazer. Você que está me assistindo aí. Se você tivesse um tempo, você vai lá na Jocum. Se você tiver 2 tempos, você vai lá na MPC. Porque é o seguinte... Não há concorrência, né, irmão? Até porque tem perdido para todo mundo, né, irmão? Não tem? Com certeza. Não é verdade? É o mesmo espírito. Tem perdido para todo mundo e ainda vai um tanto para o inferno, infelizmente. Então, você aí entra lá no MPC. MPC não é meninas para casar, não é muambas para comprar. MPC é Mocidade para Cristo. Você entra lá, mpc.org.br, vai aparecer lá treinamento de líderes. Você clica lá, seu esposo vai lá dar aula para nós nesse janeiro, clica lá, vai lá, você que ama juventude, vai fazer o nosso treinamento para líderes de jovens e adolescentes. Você pode ter 70 anos, se você ama juventude, você pode ter 50 anos, se você é líder de jovem, pastor de jovem, professor de escola dominical de jovem, se ama juventude, vai lá, eu estou te esperando lá, vai ser uma bênção maravilhosa. Obrigado. Steiger, Aline... O Steiger, olha, gente, escreve Steiger, né? Então é S-T-E-I-G-E-R. Aí fala Steiger. Falei, a gente tem que fazer aquela propaganda igual do Oxo, né? Se fala Steiger, né? Steiger Brasil. É chique o negócio. Steiger. É chique. Qual o Instagram? Aí a gente tem o Steiger Brasil. É só entrar lá a gente coloca todas as maneiras de se engajar. Nós temos um treinamento que está chegando no final de janeiro. Então essa também é uma maneira de conhecer um pouco mais. Olha quanto treinamento é. Aí, só coisa boa. Não falta opção, vai em todos. Porque você vai pegar um pouco de cada coisa, vai, ficar zerado. E a gente fala muito sobre essa questão de o conhecimento da cultura, né? De entender os movimentos da cultura hoje. Porque, cara, pra mim, assim, o exemplo de Paulo é incrível. Eu nunca vi um cara tão inteligente ao ponto de ele conhecer a cultura tão bem e ele se comunicar e se expressar numa linguagem que fazia sentido pra aquela cultura que tava ouvindo ele. Então ele conhecia de filosofia. Atos 17, né, meu? É um show, assim, de contextualização, de falar numa linguagem do povo que vai entender ele. Então, é isso que exatamente. E é isso que a gente tem buscado como Steiger. Então, você tem interesse em entender os movimentos dessa cultura para poder responder melhor a ela. Dá uma passadinha lá que você vai gostar. Legal. Lausanne é uma plataforma que junta essas iniciativas, tá? Isso. Então, se você quer acompanhar, pode ir pelo Instagram, @Lausanne_Brasil. Vão ter iniciativas do movimento, tá? Mas lá você vai encontrar também, pode ir no site, nós temos um documento bimestral chamado Análise Global de Lausanne, que são artigos de experiências do Brasil todo, do mundo todo, aliás. Então, por exemplo, o Vocari já foi uma experiência compartilhada com o mundo todo. E aí cada região publica isso e ele é compartilhado, é o conhecimento compartilhado. Assim como no começo eram os comitês, os documentos, hoje são os artigos, né? E aí você pode também no site lausanne.org.br e pode entrar em contato também com a gente, pode falar comigo no meu Instagram pessoal, @Fernando Coelho Costa, que é meu nome. E eu só quero agradecer a vocês, essa equipe muito boa, de qualidade, e está aqui servindo a quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Que Deus abençoe e que mais pessoas sejam vocacionadas, treinadas, sirvam e também reconheçam como Deus tem agido na história. Mas aqui não podemos terminar sem fazer uma oração, não, né? Vamos orar então, né? Vamos orar, bem. Pelos de perto, pelos de longe. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento.
Obrigado, Deus, porque aqui está uma prova viva que somos parte de um corpo maravilhoso onde o Senhor é o cabeça. Então, Deus, queremos colocar nossas vidas mais uma vez diante de Ti e fazemos nossas as palavras de Isaías. Eis-nos aqui, Senhor. Conte conosco, envia-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém.